Muito bem, Esporte Resenha retornando com a gravação do quadro Resenha com Papela. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por acordar-me mais um dia, para mais um dia abençoado de vida, graças a Deus. Agradecer o pessoal do Bom de Bola que se deu o espaço gentilmente para que a gente pudesse gravar esse resenha especial. Nada mais, nada menos do que com essa fera, Peterson Fera. Finalmente ele vai dar uma moralzinha pro programa. Peterson, primeiramente obrigado por aceitar o nosso convite. Demorou, mas deu certo. A gente que agradece aí, agradece pela oportunidade. Graças a Deus aí a gente pôde agendar aí e conseguir fazer esse resenha contigo aí. Muito legal, porque a última gravação que eu fiz também foi com um goleiro, com o Panqueca. E é hoje, novamente, outro goleiro, né? Dificilmente o pessoal dá muita moral para goleiro, é mais atacante, mais o cara que faz o gol. E o que toma sempre o vilão, né? Mas, graças a Deus, fera demais participar contigo. Para iniciar, cara, com quantos anos você iniciou no futebol? Cara, eu comecei com 8 anos no Vila Souza. E aí, como todo pai e toda mãe gosta, que o filho jogue na linha, né? Eu cheguei lá no Vila Souza e não tinha goleiro. E aí, não tinha goleiro e tinha que ir alguém no coletivo no chute a gol. Aí eu já comecei a querer ir pro gol. E na escola eu sempre joguei no gol. Então eu comecei com 8 anos no Vila Souza. Eu ia até te perguntar, sempre como goleiro ou tentou a linha? Mas na linha, você manda bem? Ah, na linha... Desenrola? Desenrola. Na linha de ir do meio pra frente ali. Até como zagueiro, joguei muito tempo com o Marquinho no Samprim, na época, né? Na minha infância, eu fui campeão de tudo com o Marquinho, menos do primeiro quadro. As demais eu joguei tudo, a boa parte na linha e a boa parte no gol também. Mas fui mais vitorioso no gol do que na linha. O Marquinho também é uma referência que tem que sempre ser muito bem lembrada, que é um cara que batalha bastante, trabalha com bastante jovens, adolescentes, há muitos anos e vale a pena sempre lembrar dele. Sim. Uma pergunta que eu acho que muitos não têm o conhecimento. Como surgiu o apelido Fera? Então, na realidade, o apelido Fera, assim, sempre foi Chulapa, por causa do meu pai, que é conhecido na cidade como Chulapa, né? Foi presidente do Vila Zilda, jogou muito tempo no Vila Zilda. E porque meu pai lembrava muito Serginho Chulapa. E aí ficou Chulapa. Aí o finado Barba me deu o apelido de Mão de Onça na época. E aí ficou Chulapa, Mão de Onça. E depois veio o Fera, quando eu fui fazer o trabalho com a Selfie lá na Selfie Corinthians. Que eu fui campeão lá no Sub-20. Aí, o cara é fera. E ficou fera. Ficou tá fera até hoje. E tá fera até hoje. Maravilha. Ô Peterson, a gente conhece bem aí a sua trajetória. Você é um cara que já passou pelo campo, pelo society e pelo futsal. Você, Peterson, é lógico, você gosta de jogar os três. Mas qual das três modalidades que você acredita que você se identifica mais? Eu acho que não pela altura, porque a gente teve um preconceito muito grande em relação a isso, mas o campo é maravilhoso, o campo, e não tem nem como desmistificar dos outros. Lógico que o society tem um acompanhamento da velocidade de reação, o salão te ajuda muito na velocidade de reação também, mas o campo pra mim foi a melhor época da minha vida, foi no campo. Você hoje tá jogando no amador? Não. Não joga mais? Não, parei desde 2010, eu joguei os últimos jogos regionais, aí comecei a trabalhar e entrei na universidade, né? E aí queria seguir essa carreira de preparador de goleiro. E resolveu parar. Aí eu resolvi parar e desde 2010 eu só pelada, mas eu no jogo fundo, com os amigos. Ainda sente uma saudade? Então, eu ainda treino, às vezes tem uns treinos meus aí gravados aí de um tempo pra cá. Eu sinto vontade de treinar, mas de jogar não tanto como antes, por causa da responsabilidade, né? A gente trabalha já com futebol e o tempo é corrido. E aí, assinar com um time ou se inscrever no campeonato e não poder cumprir, pra gente não fica chato. Fica chato. Eles acabam contando contigo e tu não vai. Sim. E hoje a performance mudou, né? Naquela época treinado, tinha toda uma estrutura. Tá mais forte hoje. Hoje tá um pouquinho mais forte, então deixa pra quem tá na atividade ainda. Uma partida que mais te marcou positivamente, que tu guarda na lembrança, que de repente tu foi o cara do jogo? Cara, foi em 2003, quando eu joguei com os americanos. Foi no estádio do Morumbi essa partida. E, cara, a gente jogou contra... Eles só vieram com um time dos Estados Unidos, que na época quem foi que me indicou foi o próprio finado Barba, que Deus o tenha em bom lugar. E aí eu joguei contra o Sub-15 no mesmo dia, contra o Sub-15, contra o Sub-17, contra o Sub-20 do São Paulo.
Você era o quê? Eu tinha 13 anos na época. 13 anos. E já jogava com os caras maiores. Então, assim, naquele dia foi... Cara, eu joguei... Foi marcante porque não tomei gol do 15, que era a Federação Paulista, não tomei do 17, do 20, um bate-rebate, defendo bola daqui, tira dali, foi um bate-rebate, até o diretor do São Paulo no dia falou, eu não saio daqui sem assinar contrato com esse moleque, eu não saio de tanto que eu fui exigido naquele dia, e foi o dia mais importante da minha vida, foi aquele dia. E por que não vingou, de repente, esse contrato? O que faltou? Então, na realidade, não só dependia de mim, né? Não dependia só de mim, na realidade eu tinha a procuração na época, e não chegaram em acordos, até para mim, a minha ida para os Estados Unidos também não entrou em acordo devido a isso, porque tinha a questão de eu ser de menor e não podia ir ninguém comigo e tal, e aí eu sentei com a minha família e resolvemos não arriscar essa ida para os Estados Unidos, e para o São Paulo, na realidade não aconteceu assim, houve outras coisas além só do campo, né? Tá certo. Você falou positivamente. Vida de goleiro a gente sabe que é difícil pra caramba. E negativamente? Teve alguma que de repente te deixou muito triste, que marcou mesmo? Então, negativamente assim, em 2010 nos Jogos Regionais, que foi aqui no Guarujá, a gente tinha um elenco muito bom, nisso a gente tinha o Vitão, zagueiro, tinha o Luan, tinha Betinho, tinha Dudu, tinha Ribeiro, então tinha o Smith, tinha uma galera muito boa nos Jogos Regionais de 2010 e a gente não conseguiu se classificar. A gente precisava ganhar do Santo André, aqui na Ponte Preta. Nossa, o campo encharcado de água. E a gente tinha uma jogada ensaiada comigo na área. Que eu subia, como eu já falei, eu fui um bom zagueiro também, volante, ali joguei pelo setor do meio do campo. Então a gente tinha uma jogada ensaiada para fazer de cabeça. Cara, eu fui tão exigido nesse jogo que eu não tive força para subir na área. Nossa. Porque eu sabia que se eu fosse na jogada ensaiada, sairia o gol. A gente tinha o Fernando Gabriel, que é goleiro, mas que jogou de centroavante, se preparou, parceiraço também. Então a gente tinha um elenco muito bom, só que naquele dia a gente estava com um empate nas mãos e precisava da vitória. E foi uma coisa que eu me arrependo até hoje de não ter subido na área, porque eu tinha certeza que ia fazer o gol de cabeça. Então, negativamente, foi só o fato de não ter tido forças de ir lá, de ir lá cabecear, fazer o gol da classificação. E cobrou escanteio no finalzinho do jogo e a bola exatamente onde que eu entro ali. E aí foi isso que marcou pra mim negativamente. É complicado, vida de goleiro também tem dessas, não é só uma coisa boa não. Ô Peterson, você jogou, você fez de tudo e de repente você teve a ideia de criar essa academia, Fecha Goleiro, uma academia específica só para treinamento de goleiros. Quando que começou, como surgiu essa ideia? Então, na realidade essa ideia, vou dar um abraço pro Jean, porque o Jean foi que abriu as portas, parceiraço. Abriu as portas pra gente lá no Gol 2000, em 2005, se eu não me engano. Eu comecei com um trabalho lá, eu ainda jogava, ainda na selfie. Quando ele me abriu as portas do Gol 2000, pô, preciso de um preparador de goleiro, e tu é goleiro e tal, tem como tu me ajudar? Fui lá, ele me abençoou, abriu as portas e foi quando eu iniciei lá no Gol 2000. Esse trabalho de goleiro, aí eu vim galgando aos poucos. Então, o que a gente percebeu que de pouco tempo pra cá que se intensificou, né? Ficou mais, criou-se mais visibilidade. Na realidade eu precisava de 2005 até 2014, ficou meio que no oculto, até porque eu não tinha documentação, que é o CREF que é exigido pelo órgão. E aí não tinha como eu trabalhar, expandir o meu trabalho, sendo que eu não tinha documentação e não estava regular no mercado de trabalho. Sim. Então foi uma coisa mais oculta e depois que eu me formei agora, que fez um ano agora, semana passada, que eu tô com a documentação, que eu legalizei a minha empresa, que no caso é a Fecha Goleiro hoje, com a documentação em dia e em ordem. No Guarujá, treinamento de goleiro, só tem a Fecha Goleiro, Guarujá. Que eu saiba, treinamento específico só para goleiro, só tem a Fecha Goleiro. E como funciona? Que idade pode se treinar? Tem uma idade mínima, uma idade máxima? Como é que é? Aproveita. Ó, o Cacau aí, aproveita. Eu tô igual o Milton Neves, eu não gosto de... Aproveita aí para divulgar a tua... Então, a Fecha Goleiro a gente trabalha com crianças acima de 8 anos, né? Certo. Porque é o nível de competição. De 8 anos e a idade é infinita, né? Depois de 8 anos, seja que o cara esteja o atestado em dia, que a saúde dele esteja em dia, ele consegue desenvolver as nossas atividades. Então, assim, a gente trabalha com o nível avançado e com o nível de formação. Então, até 15 anos é o nível de formação, de 8 a 15 anos é o nível de formação, e de 15 para cima já é o nível avançado, porque a molecada já tem
um desenvolvimento maior, então a gente faz um trabalho diferenciado de formação para o avançado. Em quais locais a Fecha Goleiro está tendo trabalho hoje? Hoje a gente está toda segunda-feira a gente está aqui no Bom de Bola, de terça a sexta a gente está com trabalho lá na Toca do Bigode, lá no Perequê. Tá certo. Deixa aí teu contato, alguém queira falar com você para combinar de vir ver uma aula, ou de repente Sim, até aula iniciar o experimental. treino, tem aula experimental, aproveita, deixa o contato aí, o Cacau, vai. O nosso número para entrar em contato conosco é o 997-224994, vai falar diretamente comigo. E nas nossas redes sociais, no Facebook a página é Fecha Goleiro, no Instagram também é Fecha Goleiro. Nessas redes vocês podem encontrar a gente aí e entrar em contato para você vir fazer uma aula experimental com a gente. Maravilha. Cara, eu costumo sempre fazer isso. Uma resenha que marcou você, jogou durante um bom tempo, uma história que de repente te marcou e que você sempre lembra, nunca esquece, de alguém ou de alguma situação. Cara, a maior resenha que eu tive foi contigo, nos Jogos Brasileiros lá de Promissão, que a gente foi com o professor Tarcísio na época. Nossa, e você acordava a gente no apito 6 horas da manhã todo dia falando: ó, o Inter tá aquecendo no campo, o Inter tá aquecendo no campo. A preparação inteira foi desse jeito. Quando a gente chegou no dia para jogar na estreia do campeonato, a estreia foi contra o Atlético Paranaense e o segundo jogo foi contra o Inter. No segundo jogo a gente chegou 6h30 da manhã e o Inter tava aquecendo no campo. E o Tarcísio, como é que o Tarcísio acordava? O Tarcísio acordava cantando louvor, né? Segura na mão de Deus e vai. Vamos aquecer que o Inter tá no campo. O Inter tá no campo e o apito comendo e aconteceu essa resenha que a gente Nunca sempre esquece. Quando a gente se reúne, a molecada que tava naquele grupo, naquele elenco, a gente sempre comenta dessa resenha. Foi muito legal em Promissão, inclusive alguns atletas do Guarujá aqui tiveram a oportunidade de ir ao Atlético Mineiro fazer Sim. teste. Mirassol, né? Por alguns motivos não ficaram, mas oportunidade surgiu, foi Sim. muito legal mesmo. Peterson, cara, eu só tenho que agradecer, essa resenha foi fera demais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, é sempre legal a gente estar mostrando um pouquinho da rapaziada que marca assim a vida dentro do futebol guarujaense. Aproveita, fica aí à vontade para mandar um abraço aí, uma resenha aí para quem você quiser. Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus te abençoe. É um trabalho muito bacana, um trabalho diferenciado. Cara, eu tenho que agradecer o Paraguai, que foi o meu primeiro preparador de goleiro. O Fecha, foi em homenagem a ele. Eu tive a oportunidade de entregar para ele a camisa e agradecer, dar um abraço nele e falar que foi uma homenagem, porque ele tudo falava Fecha Chulapa, Fecha Chulapa. Legal, legal. E aí a gente desenvolveu esse nome Fecha Goleiro em homenagem a ele. Agradecer a todos os profissionais que passaram na nossa vida, todos os professores, todos aqueles que nos apoiaram e aqueles que torcem pela gente, e aqueles que não torcem, vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer a nossa pessoa realmente para saber quem a gente é, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente atrai muita pessoa boa, atrai muita gente ruim por escutar o que as outras pessoas Sim. falam. Então vem conhecer a gente pessoalmente e eu agradeço a Deus a oportunidade por isso. Tá certo. Esse é mais um Resenha com Papela, brigadão mesmo. Obrigado pessoal do Bom de Bola por ceder o espaço aqui para a gravação. Fica ligadinho lá na nossa página no Facebook, em breve estaremos com mais um resenheiro conversando aqui conosco, tá certo? Um forte abraço, Deus é fiel e justo. Valeu! Papai, obrigado.